Israel tomou uma decisão importante. Aprovou oficialmente a mobilização de 400 mil soldados da reserva. O governo também ordenou que todas as passagens que levam à faixa de Gaza sejam fechadas e protegidas pelo exército. Além disso, o primeiro-ministro determinou que nenhum suprimento ou mercadoria entre em Gaza, depois que o Hamas se recusou a aceitar a última proposta para prolongar as negociações sobre os reféns. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o apoio do país a Israel cresce, aumentando o risco de uma guerra iminente. O secretário de Estado Marco Rubio assinou um acordo acelerando a entrega de 4 bilhões de dólares em assistência militar para Israel. O frágil cessar-fogo pode desmoronar a qualquer momento, intensificando as tensões. A primeira fase desse processo já revelou ao mundo a crueldade do Hamas. O grupo celebrou a morte de bebês, entregou seus corpos com orgulho e tem usado a fome como arma contra os reféns e até mesmo contra os próprios habitantes de Gaza. O futuro do cessar-fogo é incerto. A segunda fase do plano previa a retirada total das tropas israelenses de Gaza e a criação de uma nova autoridade governamental para substituir o Hamas. Mas depois de tudo o que aconteceu, será que Israel pode permitir que esse grupo continue operando ao lado de suas fronteiras? As perguntas urgentes continuam sem resposta. Como será a próxima etapa do cessar-fogo? O que Israel está disposto a aceitar após testemunhar tamanhas atrocidades? E a questão mais preocupante: Israel está se preparando para retomar a guerra contra o Hamas? Para entender melhor esse cenário, vale relembrar como o acordo de cessar-fogo foi estruturado. Na primeira fase, 33 reféns israelenses foram libertados, 29 vivos e 4 mortos, em troca de 737 prisioneiros palestinos. Foi um processo doloroso, mas apenas o começo. A fase 2 tinha um objetivo ambicioso: estabelecer um cessar-fogo permanente, retirar todas as forças israelenses de Gaza em troca da libertação dos reféns restantes e instaurar uma nova liderança para governar o território. No entanto, com o Hamas ainda exaltando o terrorismo e recusando-se a abrir mão do controle, Israel considera esse acordo inviável. Já a terceira fase seria dedicada à reconstrução de Gaza nos próximos anos, mas a grande questão é sob qual liderança. Após presenciar massacres, torturas e comemorações de civis assassinados, Israel precisa decidir qual será seu próximo passo. Enquanto tudo isso acontece, há discussões sobre o impacto da suspensão da ajuda humanitária a Gaza. Israel interrompeu o envio de suprimentos, mas alguns argumentam que isso tem um significado mais simbólico do que prático, pois os estoques acumulados nos últimos meses garantem que a população não enfrentará fome imediata. A madrugada em Jenin foi marcada por mais uma ofensiva fulminante das forças de segurança de Israel, um ataque que entrou para a história como um dos mais estratégicos e impactantes dos últimos tempos. Desta vez, o alvo era claro: Izar Saad, um dos principais líderes do Hamas na região. Sem qualquer margem para erro, as IDF, Forças de Defesa de Israel, agiram com precisão cirúrgica, demonstrando seu altíssimo nível de preparo. O resultado? Um golpe certeiro contra a rede terrorista. Mas essa operação muda o rumo do conflito? O que podemos esperar daqui para frente? Com inteligência apurada e execução impecável, a operação foi conduzida de maneira estratégica, mostrando por que Israel domina a arte da guerra moderna. A ofensiva foi brutal e rápida. Em questão de minutos, o destino de Izar Saad estava selado. A mensagem foi clara: a luta contra o terrorismo não dará trégua. Jenin, uma cidade acostumada a tensões constantes, amanheceu diferente.
A eliminação de um dos principais líderes do Hamas causou um impacto profundo na organização, mas o jogo está longe de acabar. Como sempre, no complexo tabuleiro geopolítico do Oriente Médio, cada peça derrubada pode significar o início de uma nova partida. Agora, a grande pergunta que fica no ar é: qual será o próximo passo? O ataque de Israel não foi apenas uma retaliação, mas um movimento meticulosamente planejado. Tropas de elite da IDF e policiais de fronteira disfarçados se infiltraram na região para garantir o sucesso da missão. Nada foi deixado ao acaso. Cada detalhe foi calculado para minimizar riscos e eliminar a ameaça com máxima eficiência. Em um território onde cada esquina pode esconder uma emboscada, a estratégia não é uma opção, é uma necessidade. E as IDF sabem disso melhor do que ninguém. Israel já provou inúmeras vezes que sua força não está apenas no poder de fogo, mas também na inteligência tática. O ataque de ontem pode parecer mais uma peça no tabuleiro, mas ele altera profundamente o equilíbrio de forças. A guerra no Oriente Médio não é apenas sobre quem dispara primeiro, mas sobre quem consegue prever o próximo movimento do inimigo. O saldo da operação foi contundente: 2 militantes abatidos, 3 suspeitos detidos e um arsenal significativo apreendido. Para Israel, não se trata apenas de números, mas de um golpe certeiro contra as atividades terroristas. Cada captura representa uma nova fonte de informação. Cada arma retirada de circulação é um ataque frustrado antes mesmo de acontecer. Mas essa vitória tática não significa que a ameaça foi completamente eliminada. A história mostra que cada ofensiva gera uma reação. O Hamas, mesmo descentralizado, sentirá a perda de um líder experiente, mas novas lideranças sempre surgem. A questão não é se haverá uma resposta, mas quando e como ela virá. Enquanto Jenin ainda sentia os impactos da operação terrestre, o céu no sul do Líbano foi palco de mais um ataque israelense. Um drone da IDF, operado remotamente, identificou e neutralizou supostos terroristas que planejavam novas ofensivas contra Israel. Esse tipo de ação aérea tem se tornado cada vez mais comum, reduzindo riscos para as tropas em solo e garantindo um alcance estratégico maior. A guerra tecnológica mudou o jogo. Os ataques aéreos israelenses seguem uma lógica implacável: identificar, avaliar e eliminar alvos de alto risco. Diferente de operações terrestres, onde há margem para confronto direto, a guerra tecnológica permite que Israel atue com uma vantagem significativa. Drones equipados com sensores avançados e inteligência artificial são os olhos e as mãos de Israel no campo de batalha. E cada ataque desses é um recado direto para os inimigos. O perigo pode estar no ar, silencioso e letal, pronto para agir no momento certo. Mas toda ação tem sua consequência. Esses ataques geram repercussões políticas e diplomáticas. A comunidade internacional observa com atenção cada investida israelense, enquanto grupos extremistas usam as ofensivas como pretexto para justificar retaliações. O equilíbrio entre defesa e escalada do conflito é um jogo delicado, onde cada movimento precisa ser calculado minuciosamente. No meio desse cenário explosivo, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, fez uma declaração bombástica. Se Donald Trump avançar com um novo plano para Gaza, os laços com os Estados Unidos podem ser cortados. Essa declaração não é apenas uma ameaça simbólica, mas reflete as tensões crescentes na região. A diplomacia no Oriente Médio é um jogo de alto risco, onde cada posicionamento pode redefinir alianças e inimigos. Israel, por sua vez, mantém sua postura de firmeza. Para o governo israelense, hesitar pode ser visto como fraqueza.
Durante o governo Trump, as relações entre Washington e Ramallah se deterioraram drasticamente devido a políticas mais favoráveis a Israel. Agora, com a possibilidade de um novo plano para Gaza, Abbas tenta se posicionar antes que decisões sejam tomadas sem sua influência. O problema? A realidade no campo de batalha é bem diferente dos discursos políticos. Enquanto líderes debatem acordos e ameaças, grupos extremistas continuam se fortalecendo e planejando novos ataques contra Israel. A política no Oriente Médio é tão volátil quanto o próprio conflito armado. Hoje, Abbas ameaça cortar laços com os Zewinal, mas amanhã pode ser forçado a recuar, dependendo das circunstâncias. Enquanto isso, um episódio inusitado chamou a atenção das autoridades israelenses. Um vídeo viralizou mostrando pessoas dirigindo com um macaco e um filhote de leão dentro do carro. Sim, você não leu errado. Enquanto Israel planeja ataques com precisão cirúrgica contra ameaças terroristas, algumas pessoas desafiam as leis de bem-estar animal de forma, no mínimo, excêntrica. A polícia já está investigando o caso. Em Israel, manter animais selvagens como pets não só é ilegal, mas coloca em risco tanto os humanos quanto os próprios bichos. No Oriente Médio, especialmente em países como Emirados Árabes e Catar, é comum ver milionários ostentando felinos gigantes como se fossem gatos domésticos. Mas em Israel, as leis são mais rígidas e quem desrespeitá-las pode enfrentar multas pesadas e até prisão. O mais curioso: esse episódio só reforça o contraste entre os desafios enfrentados pelo país. De um lado, Israel combate ameaças extremas, liderando operações complexas para garantir sua segurança. Do outro, precisa lidar com problemas completamente evitáveis, como cidadãos que insistem em transformar animais selvagens em bichos de estimação. Israel está intensificando suas ações contra o Hamas, começando com a interrupção do fluxo de suprimentos e eletricidade na faixa de Gaza. Esse movimento faz parte de um plano maior para aumentar gradualmente a pressão sobre o grupo, podendo resultar em novos ataques aéreos e ofensivas terrestres. Caso as negociações de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Hamas fracassem, Israel está preparado para retomar operações militares de grande escala. Relatos indicam que o Hamas pode ter concordado em estender o cessar-fogo por 2 meses, em troca da libertação de reféns vivos. Uma delegação israelense deve viajar ao Catar para negociações, enquanto fontes próximas ao Hamas compartilham informações sobre os desentendimentos nas conversas com os Estados Unidos. Essas negociações diretas entre Washington e o Hamas geram preocupação em Israel, que teme perder influência no processo. No norte, Israel realizou seu maior ataque contra o Hezbollah no Líbano desde o início do conflito, atingindo mais de 20 alvos estratégicos, incluindo depósitos de armas e lançadores de foguetes. Além disso, uma operação na Síria eliminou líderes que tentavam reconstruir a infraestrutura terrorista da região. Paralelamente, forças israelenses foram enviadas ao sul da Síria para reforçar a segurança nas colinas de Golã e proteger comunidades locais. Enquanto a situação militar se desenrola, as negociações diplomáticas seguem com Israel, enviando representantes a Doha para tratar da libertação de reféns. O Hamas, por sua vez, exige a remoção de restrições na faixa de Gaza e defende a criação de um comitê independente para administrar a região até futuras eleições. Nos bastidores, fontes revelam que os Estados Unidos tentaram negociar diretamente a libertação de reféns americanos mantidos pelo Hamas. A proposta incluía a troca de prisioneiros palestinos, mas foi interrompida
após objeções israelenses. A administração dos Netanyahu continua pressionando por um acordo, especialmente para garantir a libertação de cidadãos americanos. A situação permanece tensa, com Israel mantendo uma postura de prontidão para retomar ações militares caso as negociações fracassem. O desenrolar dos próximos dias será crucial para definir se haverá uma solução diplomática ou uma escalada no conflito. Para libertar os reféns restantes, Israel pode adotar uma estratégia ainda mais agressiva, avançando para uma fase de ataques aéreos maciços e incursões táticas contra alvos estratégicos do Hamas. Se tais medidas não alcançarem os resultados desejados, Israel poderá tomar uma atitude ainda mais drástica: evacuar novamente os milhares de palestinos que aproveitaram o cessar-fogo para retornar ao norte da faixa de Gaza. Caso essa evacuação ocorra, a IDF, Forças de Defesa de Israel, poderá então reentrar em Gaza, com um poder militar ainda mais significativo do que no início da guerra, com o objetivo de manter o território sob ocupação efetiva e eliminar completamente os remanescentes do Hamas. Segundo fontes próximas às estratégias militares israelenses, esse é o plano de contingência armazenado pelo alto comando da IDF, caso se torne necessário. Israel está agora em uma posição militar muito mais favorável para executar essa operação do que estava no início do conflito. Os estoques de munição foram reabastecidos e as restrições impostas pela administração Biden foram removidas, dando a Israel maior liberdade de ação. Além disso, não há mais a necessidade de manter um contingente massivo de tropas na fronteira norte para defender contra possíveis ataques do Hezbollah. Com esses fatores, Israel possui maior margem para concentrar sua força militar na faixa de Gaza. A guerra já destruiu grande parte da infraestrutura e capacidade de combate do Hamas. As instalações de fabricação de armas foram severamente danificadas, e a vasta rede de túneis subterrâneos, que servia para conectar pontos estratégicos do Hamas, sofreu um golpe significativo. Além disso, o Hamas foi cortado de sua principal fonte de assistência externa e perdeu aproximadamente 20 mil combatentes, incluindo comandantes de alto escalão. Embora o grupo tenha tentado recrutar novos combatentes entre os jovens, a inexperiência desses recrutas e o comprometimento ideológico questionável tornam o Hamas militarmente mais vulnerável do que nunca. O que traz novamente à tona a questão das negociações em andamento. Israel exige que o Hamas liberte os reféns restantes e aceite o desarmamento total, enquanto o Hamas insiste que qualquer acordo inclua uma declaração oficial do fim da guerra por parte de Israel. No entanto, especialistas acreditam que eliminar completamente o Hamas exigirá um esforço final para desmantelar a complexa rede de túneis restantes, muitos dos quais ainda estão intactos. Esse processo seria altamente perigoso, semelhante ao que os fuzileiros navais dos Shenandoah enfrentaram na Segunda Guerra Mundial, quando precisaram combater inimigos entrincheirados em túneis e cavernas em ilhas do Pacífico. Para libertar os reféns restantes, Israel pode adotar uma estratégia ainda mais agressiva, avançando para uma fase de ataques aéreos maciços e incursões táticas contra alvos estratégicos do Hamas. Se tais medidas não alcançarem os resultados desejados, Israel poderá tomar uma atitude ainda mais drástica: evacuar novamente os milhares de palestinos que aproveitaram o cessar-fogo para retornar ao norte da faixa de Gaza. Caso essa evacuação ocorra, a IDF, Forças de Defesa de Israel, poderá então reentrar em Gaza com um poder militar ainda mais significativo do que no início da guerra, com o objetivo de manter o território sob ocupação efetiva e eliminar completamente
os remanescentes do Hamas. Segundo fontes próximas às estratégias militares israelenses, esse é o plano de contingência armazenado pelo alto comando da IDF, caso se torne necessário. Israel está agora em uma posição militar muito mais favorável para executar essa operação do que estava no início do conflito. Os estoques de munição foram reabastecidos e as restrições impostas pela administração Biden foram removidas, dando a Israel maior liberdade de ação. Além disso, não há mais a necessidade de manter um contingente massivo de tropas na fronteira norte para defender contra possíveis ataques do Hezbollah. Com esses fatores, Israel possui maior margem para concentrar sua força militar na faixa de Gaza. A guerra já destruiu grande parte da infraestrutura e capacidade de combate do Hamas. As instalações de fabricação de armas foram severamente danificadas, e a vasta rede de túneis subterrâneos que servia para conectar pontos estratégicos do Hamas sofreu um golpe significativo. Além disso, o Hamas foi cortado de sua principal fonte de assistência externa e perdeu aproximadamente 20 mil combatentes, incluindo comandantes de alto escalão. Embora o grupo tenha tentado recrutar novos combatentes entre os jovens, a inexperiência desses recrutas e o comprometimento ideológico questionável tornam o Hamas militarmente mais vulnerável do que nunca, o que traz novamente à tona a questão das negociações em andamento. Israel exige que o Hamas liberte os reféns restantes e aceite o desarmamento total, enquanto o Hamas insiste que qualquer acordo inclua uma declaração oficial do fim da guerra por parte de Israel. No entanto, especialistas acreditam que eliminar completamente o Hamas exigirá um esforço final para desmantelar a complexa rede de túneis restantes, muitos dos quais ainda estão intactos. Esse processo seria altamente perigoso, semelhante ao que os fuzileiros navais do Zemila enfrentaram na Segunda Guerra Mundial, quando precisaram combater inimigos entrincheirados em túneis e cavernas em ilhas do Pacífico. Assim como naqueles combates históricos, a expectativa é que uma operação desse tipo resulte em um número significativo de baixas. No entanto, estrategistas militares israelenses argumentam que essa é a única maneira de garantir que o Hamas seja erradicado de uma vez por todas. Sem um substituto viável para o Hamas e sem um plano claro para estabilizar Gaza após a guerra, há temores de que Israel possa enfrentar uma insurgência prolongada, semelhante à que os Estados Unidos enfrentaram no Iraque após a derrubada do regime de Saddam Hussein. Outros analistas discordam e acreditam que, com o Hamas severamente enfraquecido, isolado e sem fontes confiáveis de reabastecimento, uma resistência duradoura se tornaria improvável. Enquanto isso, a situação no norte de Israel continua tensa. Durante a noite, a Força Aérea de Israel realizou uma série de ataques no sul do Líbano, atingindo 9 locais estratégicos e mais de 20 alvos, incluindo posições de lançadores de foguetes e depósitos de armas do Hezbollah. Segundo a IDF, essas operações fazem parte de uma estratégia para remover ameaças diretas ao território israelense e impedir qualquer tentativa do Hezbollah de se rearmar e reorganizar. Embora o Hezbollah tenha sofrido perdas significativas, a guerra causou danos colaterais severos na economia da região de Galileia, em Israel, que depende fortemente do turismo. Com o conflito em curso e a instabilidade na fronteira norte, há uma drástica redução no número de visitantes, o que afeta diretamente os negócios locais e o sustento de milhares de israelenses. A guerra também tem impactos na Síria, onde o grupo jihadista HTS, liderado por Ahmed Sara, tem protagonizado violentos confrontos com tribos locais.
Esses conflitos resultaram em massacres de civis, incluindo aldeias cristãs inteiras, forçando milhares de pessoas a fugirem de suas casas. A IDF segue monitorando atentamente a situação na fronteira síria, garantindo que as comunidades drusas da região recebam proteção contra esses ataques. Autoridades israelenses já declararam que não permitirão que o sul da Síria se torne um novo reduto para forças hostis, reforçando a presença militar na área. Para evitar um ataque ao ponto em que os inimigos estejam perto o suficiente de uma bomba onde não se ousaria atacar, a estratégia precisa ser clara. O que o governo israelense está fazendo? O que os iranianos estão planejando? O que os ICIWA farão nos próximos 30 dias? Os Estados Unidos, sob o comando do presidente, afirmam querer um acordo, mas se falhar, há outra opção sobre a mesa. Se a diplomacia não funcionar, uma ofensiva militar nas profundezas do Irã é uma possibilidade real. O governo israelense e suas forças militares avaliam cada detalhe dessa situação, garantindo que os iranianos não cheguem a um ponto onde um ataque direto seja impossível. Se um ataque for necessário, ele precisa acontecer antes que o Irã tenha capacidade nuclear suficiente para desencorajá-lo. Os iranianos, por sua vez, têm duas opções: aceitar um acordo financeiramente vantajoso que lhes permita manter a estabilidade interna ou avançar o mais rápido possível em seu programa nuclear, militar, para evitar um ataque iminente. As projeções indicam que o Irã não conseguirá desenvolver uma bomba em curto prazo. A pressão econômica e militar vinda de Israel, dos Estados Unidos e de outras potências da região provavelmente forçará Teherã a negociar. A geopolítica na região exige um equilíbrio delicado entre manter um adversário sob controle e impedir que ele se torne uma ameaça incontrolável. Enquanto tudo isso acontece, um outro jogador estratégico entra em cena: o Catar. Esse país tem desempenhado um papel ambíguo na mediação entre Israel e o Hamas, tentando manter o fluxo das negociações sobre reféns. No entanto, ao mesmo tempo, o Ministério das Relações Exteriores do Catar exige que todas as instalações nucleares israelenses sejam colocadas sob supervisão da AIEA e pede que Israel se junte ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. O Catar enfatiza a urgência de a comunidade internacional tomar medidas decisivas para forçar Israel a implementar resoluções que garantam o direito dos palestinos à autodeterminação e à criação de um Estado independente. Esse apelo também visa restabelecer a estabilidade no Oriente Médio e evitar riscos globais ainda maiores. O primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Catar, em entrevista recente, declarou que os escritórios do Hamas foram abertos no país com total transparência e a pedido dos Estados Unidos. Ele também minimizou as preocupações sobre o programa nuclear iraniano, alegando que, segundo suas comunicações, o Irã não está tão próximo de obter uma bomba nuclear quanto dizem as manchetes. Além disso, alertou que um ataque ao Irã poderia desencadear uma guerra em toda a região. Diante desse cenário volátil, o mundo acompanha atentamente cada movimento estratégico. As tensões no Oriente Médio podem definir o curso da política global nos próximos meses. Enquanto isso, é fundamental continuar acompanhando os desdobramentos e entender como cada peça desse xadrez geopolítico se move. A estabilidade da região e a segurança global estão em jogo, e os próximos passos de Israel, Irã, Estados Unidos e Catar podem definir o futuro de milhões de pessoas.